beleza? Lendo a palavra bíblica com Alex Sufi, leremos Provérbios capítulo 26. Hoje é dia 26, Provérbios 26. É uma releitura com uma breve reflexão acerca de alguns versículos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade, por beber nas fontes da Tua perfeita, justa e digna presença e poder acessar livremente a Tua perfeita, justa e digna palavra revelada. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com a alegria, buscando conhecer e experimentar aquilo que o Senhor nos reservou. O seu amor, favor e poder. Amém. Bem, temos no versículo 1 e do versículo 1 em diante. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao incessado. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Repetindo o versículo 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagem por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como uma porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, como o louco que lança fogo, flechas e mortes. Assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Versículo 22 em diante. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. 28º e último versículo do capítulo 26 de Provérbios nos diz: a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Pois bem, por meio desses 28 versículos, nos fala o capítulo 26, acerca ainda da diferença
entre justos e insensatos. Chama-nos a atenção aqui a parte inicial de todo o capítulo, o proceder as respectivas consequências para o próprio insensato e sobremaneira para quem lida com ele. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. E aí começam os conselhos para lidar com esse tipo de pessoas que fazem a escolha de assim procederem. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Como assim? De modo simples está se dizendo aqui, para se responder conforme a estutícia dele, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que é consequência para quem lida com o insensato por escolha? Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. E agora vem a grande questão que nos chama muito a atenção, para saber que depois de reconhecer o insensato e como devemos lidar com ele, vem uma realidade ainda mais dura para aqueles que se acham aptos a apontar o insensato, julgando superior a ele, julgando-se superior a ele. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Versículo 12. Maior esperança há no insensato do que nele. Ter a consciência de o que se é, quem é uma coisa. E confundir sabedoria com soberba é outra completamente diferente. Provérbios capítulo 26, versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Já pensou? A partir daí, do versículo 13, 14 e 15, efetivamente se trata do preguiçoso. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de o levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Para aquele que é preguiçoso, sempre ele vai encontrar uma desculpa, um risco, um problema que o impede de trabalhar. Sempre encontrará uma maneira e uma forma para se revolver no seu leito. Ele não quer ter, ele considera trabalho meter a mão no seu próprio prato para levar o alimento à boca. E se considera extremamente sábio. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Não são palavras minhas, mas está registrada aqui as palavras do Senhor em Provérbios capítulo 26. Aqui, para curioso, para aquele que gosta de meter o bedelho, como diz o dito popular, naquilo que não deveria, aqui está efetivamente um conselho. Provérbios capítulo
26, versículo 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, como o louco que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso que acende rixas. Versículo 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Não sabe o risco que corre. Se o cão for manso, beleza. Mas se for ele agressivo, encontrou um enorme problema. Melhor é ter sabedoria e ficar onde lhe cabe, com absoluta certeza, dentro das áreas limítrofes da sua própria vida, e agir. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é um homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Que brincadeira é essa, prejudicar o outro? E depois de descoberto, revelar apenas estar brincando? Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Trabalhar, lidar, viver com alguém rixoso, problemático, alguém que efetivamente provoca o tempo todo, é muito difícil. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Às vezes, afastar-se ou colocar no devido lugar de um modo definitivo, não no outro, mas dentro de si, aquele maldicente já resolveu o problema. Você não precisa se preocupar em afastar a outra pessoa. Nem sempre nós necessitamos resolver algo através da presença do outro ou modificando a conduta do outro. Grande parte das vezes é só a gente aprender a lidar com essa situação. O tempo todo devemos fazer escolhas. Você fez uma escolha agora, você prefere tirar, papai tira, tá aqui. Tem uma água, meu amorzinho? Sei com aguinha. Como carvão é para a brasa e lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Aqui existe um perigo muito grande que nos chama a atenção a palavra do Senhor. O que nós devemos fazer com as palavras do maldizente? Porque ela é como comida fina que desce para o mais interior do ventre. Já imaginou? Nós sabemos, pois nos admoesta a palavra do Senhor, quanto poder está na palavra. A cada palavra que um maldizente te dirigir, se você colocá-la dentro do seu interior, você está sentado à porta ou completamente vinculado a um mar de desespero completo. Porque se um maldicente colocar as suas palavras e você transformar as palavras do maldizente na sua vida, na sua regra de vida, no que você acredita, estará completamente destruído. Pois as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Então isso é uma reflexão que faz com que a gente tenha que entender, compreender e escolher o que faz com as palavras do maldizente. Colocar o mais distante possível do seu coração. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Encontrou lábios amorosos, descobriu que tem um coração maligno, barro de prata, vaso de prata, com um brilho extraordinário ali, com aquelas raspas de brilho por cima. Assim, normalmente vivem as pessoas que escolhem os seus relacionamentos, os parceiros dos relacionamentos, por interesses escusos. Como assim? Aquele que se aproxima do outro visando interesse financeiro, aquele que baseia o seu relacionamento em aparência física. O tempo passa, o tempo voa, e efetivamente todas essas circunstâncias
tendem a se modificar. E o que resta? O conteúdo. Por vezes, nos deparamos numa cesta de frutas com uma fruta extremamente linda, agradável aos olhos, e quando levamos para casa, depois de higienizar, ao cortá-la para consumir ou descascá-la, temos uma surpresa que por fora estava linda, mas por dentro seu conteúdo estava podre. As palavras do maldizente são comida fina que desce ao mais interior do ventre, como vaso de barro coberto de escórias de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Já chegou o soninho, não foi, meu amor? Foi, o soninho chegou, papai. Eu entendo. Tudo bem. Aquele que aborrece dissimula com os olhos, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Sabe? Nem todo aquele que passa a mão na sua cabeça é seu amigo. Nem todo aquele que comemora uma vitória sua está com o coração puro, feliz por você. Boa parte das vezes, aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Coração humano é terra que ninguém conhece, diz o adágio popular. Às vezes te enchem de elogios com motivos escusos. Sabe aquela circunstância profissional onde você é demasiadamente elogiado? Um chefe que recebe elogios exagerados? Existe uma grande chance ali de que esse exagero, o chamado no adágio popular o babão, esteja com um objetivo difuso a apenas reconhecer seus feitos de um modo justo e pleno. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Não há nada escondido quando Deus resolve revelar. Sabe, a perfeição é Cristo. Todos nós somos imperfeitos. E aquele que diz nunca haver pecado, pecando já está. Portanto, estejamos atentos. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Sabe? Isso se aplica aos homens, às pessoas violentas. Quem muitas pedras mexe, diz o adágio popular, uma lhe cairá sobre a cabeça. E por fim, a língua falsa aborrece a quem feriu. E a boca lisonjeira é causa de ruína. Que Deus a todos abençoe e proteja o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia, pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele nessas vidas. Você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica, nessa breve e humilde reflexão, em lendo a palavra bíblica com Alia Sofia, nesse canal compartilhando conhecimento. Que Deus a todos abençoe e proteja. Lembremos-nos de orar pelas pessoas que clamaram que fizéssemos isso por seus respectivos motivos, os conhecidos, e aqueles também que só pediram que orássemos por eles, só cabendo a eles e a Deus saber os reais motivos. Se você conhece alguém que está numa situação que mereça as atenções das suas orações junto ao Senhor, também faça isso com muito amor e carinho fraternal. E possamos incluir nas nossas orações as autoridades públicas para que sejam servidores públicos realmente, como nos diz a palavra do Senhor, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Ninguém chega a ser uma autoridade em qualquer área da vida se não for permitido essa oportunidade por Deus. Agora, o que eles fazem estando nesta posição de destaque
é consequência de suas escolhas e respectivas consequências virão para eles. Que possamos incluir nas nossas orações as pessoas que vivem de um modo menos favorecido e façamos o possível que tiver ao nosso alcance para melhorar suas respectivas vidas. Que Deus a todos abençoe. É o que desejamos. Em o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, meu Pai, Senhor. Em o nome de Deus Filho, eu sou nosso Salvador e Senhor. Em o nome de Deus Espírito Santo, Espírito da Verdade, Deus conosco. Amém. Amém.